Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, nós estamos vivendo momentos difíceis na sociedade e na igreja. Gente, o Evangelho de Cristo é profundo e misterioso como tudo aquilo que diz respeito à Bíblia, que diz respeito a Deus. Deus é só mistério. E o Evangelho de Cristo é o mistério de Cristo na Terra. Gente, nessa campanha onde a religião é pautada, as igrejas evangélicas nunca estiveram tão em pauta como nesta campanha, Lula resolve mandar uma carta para os evangélicos, enviar uma carta para os evangélicos, fazer declarações do que fará e o que deixará de fazer caso seja eleito presidente da República. É necessário esta carta? Eu acho que não. Não, porque o povo evangélico já conhece Lula. Quando Lula ganhou essas eleições em 2002, gente, Lula era tratado como se Lula fosse um feiticeiro. Os evangélicos criaram tanta coisa no entorno de Lula, gente, que assustou. Mas o país estava num problema terrível, estava na miséria mesmo. E aí Lula se elege, transforma o Brasil. Os pobres nunca tiveram tanta oportunidade na vida, porque os pobres só precisam de oportunidade. E este alguém que deu oportunidade foi Lula. As igrejas evangélicas cresceram como nunca. Nunca se ouve tanto testemunho nas igrejas. Eu digo isso porque eu sou das igrejas, eu sou assembleiano. Quantos testemunhos dei e quantos testemunhos ouvi. Primeiro que o Brasil vivia um momento feliz, um momento de abundância. E aí, no meio evangélico, um testemunho vale muito mais do que palavras, sabe? Um testemunho é a confissão da veracidade, da materialização da sua fé. Sabe? É a prática, é a fé realizante, manifesta num acontecimento. E isso leva você a testemunhar, a agradecer a Deus por isso. Pois é, tudo isso aconteceu no governo de Lula. Lula inaugurou templos, grandes templos, sabe? Na Mundial, na Universal e nas Assembleias de Deus. Os assembleianos preconceituosos e ignorantes, eu digo isso porque eu sou assembleiano e sei como campeia a ignorância no nosso meio. Fala de coisas que não sabem, não entendem. Fala de comunismo, falam de uma série de coisas que não entendem. Seria mais sábio calar a boca e escutar mais e falar menos. Seria mais sábio, mas para isso é preciso que se tenha instrução. E infelizmente, a maioria dos assembleianos não tem. É tanto que os altares estão cheios de pastores sem formação nenhuma para isto. É o amigo do pastor que de repente deu uma oferta poupuda, deu um boi de presente ao pastor, deu um cabrito de presente ao pastor, e o pastor de plantão resolve ordenar este irmão. Isto leva a igreja ao momento que nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus diz que todo segredo é revelado. Todo segredo será revelado. E se a igreja é de Cristo, quem ordena é Jesus. Não é homem. Quem escolhe é Jesus. Não é homem. O homem tem que ficar na posição que Deus quer.
para que as coisas aconteçam. Quando o homem não fica na posição de Deus, aí acontece a bagunça que está acontecendo agora no Brasil, onde um filho da besta, um comedor de carne humana, sobe no altar, toma santa ceia e manda. É o que está acontecendo nas Assembleias de Deus. Bolsonaro faz o que quer nas Assembleias de Deus. O chefe da igreja hoje é Bolsonaro. Não adianta se deixar levar pelo Espírito, porque Bolsonaro vai dizer não. Você está entendendo, gente? A gravidade da coisa, vocês estão entendendo? A Marcha para Jesus foi criada por Lula. Gente, parece uma contradição, né? Lula. Sabe o que é que dizem de Lula? Lula é a favor disso, Lula é a favor daquilo, vamos votar em Bolsonaro. Sabe o que disse Bolsonaro? Que a miséria que campeia no Brasil, o responsável são os evangélicos, o responsável são as igrejas. Irmão, mas como assim? Eu nunca ouvi isso. Dê um Google. Bolsonaro manda sempre dar um Google. Entra lá no Google para você ver o que é que Bolsonaro diz das igrejas. Ele diz que a miséria do país, o responsável são os evangélicos, são a igreja. Para você ver, quem diz isso é Satanás. Satanás não suporta a igreja de Cristo na terra. E ele acha que a igreja de Cristo impede que ele reine. E não reinará mesmo, Satanás. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, Satanás não reina. Porque Deus disse que Satanás não tem poder sobre a igreja dele. Vocês estão entendendo, crentes? Acordem. Parem de fazer sacrifício de tolo. Orando, jejuando, pelo homem que come carne humana, pelo homem que faz apologia à pedofilia, às armas, ao crime. Estou falando de Bolsonaro. Que os evangélicos idolatram, vão se converter infelizes. Gente, falar a verdade hoje, você sabe que os pentecostais na igreja têm liberdade para testemunhar, para pregar. Se descobrirem que você não vota em Bolsonaro, você não tem mais oportunidade nas Assembleias de Deus. Para você ver a que ponto chegamos. Logo, a carta de Lula aos evangélicos não vai funcionar, Lula. Os evangélicos estão de mentes cauterizadas. Satanás cauterizou a mente dos evangélicos. Você pode falar de cair o queixo, eles não vão te ouvir. Satanás não vai deixar eles ouvirem. Sabe, logo a carta é inútil. É claro que tu fala com todos. Lula é isso, Lula fala com todos. Mas os evangélicos não querem te ouvir. É por isso que dão maioria a Bolsonaro. Só que vão chorar. Porque Bolsonaro conseguiu dividir a família e a igreja. O que tem de irmãos que não fala com irmãos? O que tem de pastores querendo matar os membros, as ovelhas? Por causa de Bolsonaro. Acorde, meu irmão. Irmão, se você orar, se você der um Google, você sabe quem é Bolsonaro, pelo que ele disse. Mas se você orar, Deus revelará para você quem é Bolsonaro e qual é o seu propósito. Ore com sinceridade, não com paixões políticas. Eu tenho minha preferência política, mas eu não tenho paixões. Eu não sou escravo da política, nem de político.
O meu Senhor é Jesus. E digo uma coisa para você: Deus tem o controle de tudo. Se ele quiser, Lula se elege. Se ele não quiser, Lula não se elege. Se ele quiser, Bolsonaro se elege. Se ele não quiser, Bolsonaro não se reelege. Porque Deus tem o controle de tudo. Eu quero que Lula seja eleito. Mas a vontade não é minha. A vontade é de Deus. O homem diz e faz muitas coisas, mas a última palavra é de Jesus. Não esqueça disso. E se prepare. Lula, vem aí.